Bom, vem comigo aqui, a gente está falando sobre essa série de batalha espiritual, o dia D. E aqui eu estou pondo a nossa tela. Você está vendo que a cada semana essa tela está melhorando, né? Então vamos lá comigo. Você sabe que a mensagem, ou melhor, a série se chama Dia D. Dia D. Então você está vendo aqui, Dia D é o dia onde os aliados tiveram a invasão famosa na Normandia na Segunda Guerra Mundial. Os aliados entraram, eles foram para o norte da França. E lá os historiadores dizem, foi quando começou a vitória, ou eles dizem, foi um momento crítico da vitória dos aliados sobre o regime nazista. Isso foi no dia 6 de junho de 44. Porém, a vitória mesmo, aonde ela foi decretada e ela foi concluída de uma maneira oficial, foi no dia V de vitória, 11 meses, 8 de maio de 45, 11 meses depois. Agora, levou tempo. Você lembra disso? Não só levou tempo, eles tiveram que dispensar recursos, munição. Não só isso, infelizmente, mais vidas foram perdidas entre o dia D e o dia V do que todos os anos antes do dia D na Segunda Guerra Mundial. Então, ao passo que eles tiveram a vitória aqui no dia D, eles tiveram que ter tempo, recursos e despender vidas para que eles viessem oficialmente sacramentar no dia V a vitória conquistada aqui no dia D. Agora, para nós que somos cristãos, nós também temos um dia D. E o nosso dia D é a encarnação, a crucificação, quando Jesus leva na cruz a minha dívida, a tua dívida, aonde ele ressuscita e depois ele ascende ao Pai. Aqui, o momento quando Jesus vem pela primeira vez na terra, inaugurando o reino, é o nosso dia D. Agora, quando ele voltar na segunda vinda de Cristo, quando ele voltar em glória, nós então reinaremos junto com eles e nós vamos governar sobre nações. E eu digo para você que nós vamos ter então a vitória completa. O reino virá na sua plenitude na segunda vinda de Cristo. Agora, eu e você estamos bem aqui, entre o dia D e o dia V. Nós estamos nessa tensão do reino agora, mas não ainda totalmente. Nós estamos nesse lugar onde nós como indivíduos, nós como família, Deus quer que você venha servir a Ele, expandir o reino em família. Não só isso, a igreja de Jesus Cristo, a igreja local, nós da Zion, e também a igreja do corpo de Cristo, a igreja universal, que significa todas as igrejas juntos, é a igreja de Cristo, e também as nações, e nós estamos falando hoje do Brasil. Vou falar sobre então a nação brasileira servindo o Rei Jesus, tá? Por quê? Porque Jesus é o desejado das nações. Entenda bem que desde antes da criação do mundo, tudo que Jesus tem, tudo que Jesus é, Lúcifer queria ser. E por isso que Lúcifer usurpou ser igual a Deus, e ele então foi expulso dos céus e se torna então Satanás. Agora, com ele veio então 1/3 dos céus, que são demônios. Agora o apóstolo Paulo, em Efésios 6, versículo 12, deixa muito claro. Ele fala sobre arcos. Aqui você está vendo aqui, quatro tipos de demônios. Ele deixa claro disso no versículo 12 de Efésios 6, que nós cobrimos semana passada. Arcos são ou melhor, eu diria que as forças arcaicas da antiguidade, os magistrados antigos são os arcos. Nós também temos os exousia, que são as potestades. Essas potestades têm autoridade sobre um determinado território. Nós também temos o que nós chamamos de cosmopratoras, que são os demônios especialistas em trazer a praga do alcoolismo, a trazer a praga do racismo, trazer a praga da lascívia e assim por diante. Assim como você vê demônios que agem em áreas específicas, e também as forças ponerais, que são as forças malignas. Todos esses demônios que Paulo nos alerta em Efésios capítulo 6, versículo 12, estão atacando você como indivíduo, estão atacando a tua família, estão atacando a nossa igreja e a nossa nação. Faz sentido? Agora, obviamente,
nós já temos autoridade em Cristo Jesus, porque Ele levou tudo isso na cruz por nós, e Ele volta e nos dá as chaves. O que Jesus fala é: toda a autoridade nos céus me foi dada e na terra me foi dada. Então Ele nos delega a autoridade do reino. Então nós temos autoridade para continuarmos neste tempo, despendendo recursos e impactando vidas, até que chegue o dia V, que é a segunda vinda de Cristo. Então nós cobrimos isso semana passada, sobre esses 4 inimigos do reino de Deus, e os 4 inimigos que querem nos atacar, mas nós já temos a vitória, mas temos que aplicar a vitória. Então esse é o desafio do cristão. A igreja ignorante é vantagem para o inimigo. Uma vez que nós entramos na revelação da verdade, nós somos empoderados, as fortalezas caem e nós somos então munidos com o mesmo poder que está à disposição desde a crucificação, para nós empurrarmos e espalharmos e expandirmos a influência do reino até que Jesus volte. Agora, eu queria que você focasse comigo em Efésios 6, versículo 10, é o nosso texto-chave da série. E eu vou ler hoje do 10 até o versículo 18. Eu não tinha lido todos esses versículos antes, mas hoje nós vamos de uma vez só. Diz assim: finalmente, Paulo falando para os Efésios, e depois dele ter falado muita coisa nos primeiros 5 capítulos do livro de Efésios. Primeiros 3 ele está deixando muito claro quem vocês são debaixo da nova aliança, e ele continua. Agora, olha só que ele diz no versículo 10, ele fala finalmente. Em outras palavras, ele está falando: meus irmãos, o que eu falarei agora é o mais importante. Ele fala: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Para você fazer guerra, você precisa estar forte. O soldado romano, que provavelmente Paulo está escrevendo essa carta, ele está com cárcere, prendido, conectado a um soldado romano. Ele olha esse soldado romano, ele fala assim: olha, fortaleça-se no seu poder, porque o soldado romano, ele carregava em média 70 quilos de armamento e mantimento. Então você não faz luta se você não estiver forte. Você não consegue vestir armadura se antes você não estiver empoderado. É isso que ele fala. Versículo 11, ele fala: vistam, revestir de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as artimanhas ou as ciladas do diabo. Nós sabemos que diabo é o diabolos, e a artimanha dele é lançar acusações e lançar mentiras na nossa mente. E ele fala no versículo 12, e nós cobrimos isso semana passada: pois a nossa luta, o nosso palê, é o vale tudo da época greco-romana. Ele fala: não é contra seres humanos, mas contra os poderes, os arcos, contra as autoridades, os exousia, que nós cobrimos semana passada, contra os dominadores deste mundo, os cosmocratoras, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós temos que ter um entendimento que existem 3 céus: o céu físico, o céu onde estão os príncipes dos ares e seus demônios, e o terceiro céu, aonde nós na nova aliança estamos assentados à direita de Deus, lá no terceiro céu onde Deus está. Agora, olha só o versículo, continua aqui comigo, no versículo 14, ele fala assim: mantenham-se, versículo 13, por isso, tendo em vista o que já foi discutido, é isso que ele está falando, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Agora, deixa eu pegar um pouquinho esse versículo 13 e acompanha comigo nesse texto. Olha o que Paulo está querendo dizer. Você pode passar, normalmente a gente passa por esse texto tão rapidamente, a gente não pega tudo aquilo que a palavra tem para nos oferecer. Mas nisso ele diz: por isso. Então ele está falando assim: tendo em vista tudo isso que você já discutiu, tudo isso que nós já falamos. O que é que nós falamos? Nós falamos que você precisa ser forte. Nós falamos que a tua luta não é contra carne e sangue. Nós falamos que existem arcos, existem exousia, existem cosmos-cratoras, existem forças do mal, e todos eles estão, eles estão esquematizando ataques contra você, contra a tua família, contra a tua igreja e a tua nação.
Com tudo isso em mente, ele diz assim: vistam toda a armadura de Deus. Agora, o importante que você tem que entender é esta palavra vistam. É uma ordem que Paulo está dizendo. É um verbo, e esse verbo no grego original é anabalete. Se você quiser anotar esse grego, anota aí. Anabalete. E ana significa vez após vez. No grego, A-N-A, vez após vez. E ele fala assim, ó, balete, pôr, revestir. Então o que ele está falando? Você precisa voltar a pôr a armadura de Deus. Se ele está dizendo você precisa voltar a pôr a armadura de Deus, ele está dizendo, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, eu tenho falado quem você é na nova aliança, quem você é em Cristo Jesus, porém, você precisa voltar a vestir. O que significa é que uma vez que você veste a armadura, uma vez que você está cheio do poder, é um estado que você precisa permanecer. É continuamente. Precisa estar constantemente se vestindo da armadura de Deus. O que significa também que é possível você ter uma experiência de ser forte no espírito, mas hoje você não vestiu, está fraco e vulnerável. Faz sentido? Então ele está dizendo, anabalete, ele está falando assim, ó, ponha novamente toda a armadura de Deus, não parte da armadura, mas toda a armadura. Tem algumas pessoas que pensam, eu vou só simplesmente lutar com a espada e com o calçado. Você precisa de toda. Eu só preciso do capacete. Você precisa de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. O que seria o dia mau? O dia mau é aquele dia que você acorda e as coisas não vão como você espera. O dia mau é aquele dia que você acorda, você pega o teu celular e de cara já tem uma mensagem que é negativa. O dia mau é aquele dia quando você podia sair de casa e andar de carro na rua e não existia isso, e você pega aquele trânsito, você começa a atrasar a primeira reunião e tudo começa a se encavalar durante o dia. Sabe aquele dia onde parece que tudo está dando errado? Esse dia é o dia mau. Ele está falando para você estar pronto para este dia. Porque quantos aqui entendem que este dia nunca vem com um aviso? Ele simplesmente aparece sem ser convidado. Esse dia mau precisa te encontrar revestido constantemente, não com parte da armadura, mas com toda a armadura. E ele continua dizendo, depois de terem feito tudo. Agora, o que ele vai falar aqui, ele não está dizendo, olha, você vai fazer de tudo, depois você vai pôr toda a sua armadura. Não. Ele está falando assim, olha, você vai resistir o mal, estou no versículo 13. No dia mau você vai resistir e você vai permanecer inabalável. Você vai continuar de pé, forte, depois de tudo isso ter acontecido. Se você for pegar no texto original, é essa conotação que o texto traz para nós. Agora, versículo 14, e eu vou falar hoje, se você estiver anotando, a nossa mensagem é as armas da guerra. As armas da guerra. E hoje eu quero falar sobre o versículo 14 até o versículo 18. A gente vai cobrir bastante território. Normalmente nas últimas mensagens nós estávamos cobrindo um versículo por mensagem, mas hoje nós vamos do 14 até o versículo 18. Olha só comigo, ele fala aqui: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Vamos até o 18. E tendo os pés calçados com a prontidão da paz, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui ele faz a lista das nossas armas. A nossa mensagem é as armas da guerra, as armas da guerra. Agora, entenda bem, quando Paulo está falando com a igreja dos Efésios, a igreja que está lá em Éfeso, na Grécia, os irmãos que estão lá se convertendo ao cristianismo, você tem que entender que os cristãos do primeiro século, eles já tinham o hábito, uma vez que eles se convertem, a Bíblia que eles têm é o Antigo Testamento. E eles iam para aquela Bíblia, que é o Antigo Testamento, e eles estudavam aquilo, porque a Bíblia já apontava
do Antigo Testamento, a lei e os profetas, apontava para o Messias. E deixa eu só fazer um parênteses. Se você é um crente que você só lê Novo Testamento, se você é um crente que fala, a primeira metade não faz sentido na minha vida, o que eu consigo entender é o Novo Testamento apenas, eu vou ficar aqui no Novo Testamento. Muito bom que você está recebendo das coisas preciosas e verdades preciosas que o Novo Testamento tem. Porém, você está sendo privado de coisas incríveis e verdades incríveis e perspectivas ricas que o Antigo Testamento tem, apontando para Cristo Jesus. Então, aqueles crentes do primeiro século, o que eles estavam fazendo? Eles estavam lendo o Antigo Testamento. E uma vez que ele se converte, você tem que entender que você começa a automaticamente, quando Paulo começa a relatar a armadura, não apenas ver os soldados romanos, mas você, se você fosse estudioso da palavra, entenderia que ele também se refere a Isaías 59. Por quê? Abre comigo aí em Isaías 59, versículo 16. Em Isaías 59, versículo 16, o povo de Israel está vivendo em rebeldia. O povo de Israel está vivendo fora dos padrões de Deus. E quando fala aqui no versículo 16, acompanha comigo, ele diz: olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Estou pegando aqui a última frase do 15. Deus olha e ele fica indignado de ver a falta de justiça dentro do povo de Israel. Versículo 16, ele diz: ele viu que não havia ninguém e admirou-se porque ninguém intercedeu. Não tinha intercessor, não tinha ninguém para se pôr na brecha. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Olha só o versículo 17, muito importante. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação e vestiu-se de vingança, envolveu-se no zelo como numa capa. Automaticamente, quando aqueles crentes de Éfeso estão lendo a armadura, se remete ao estudioso crente do Antigo Testamento. Ele não está falando só da armadura do soldado romano, ele está falando da armadura que o próprio Deus usa. O que quer dizer isso? Deus, ele veste uma armadura no Antigo Testamento para combater o pecado no meio do seu próprio povo. Mas agora eu e você, o povo de Deus, debaixo da nova aliança, Deus fala: agora que você está justificado com o sangue do meu filho, eu também divido com você a minha própria armadura. O que Deus está falando é: se a armadura que Deus usa era boa o suficiente no Antigo Testamento, essa armadura que você e eu, nós vestimos de acordo com a exortação de Efésios 6, ela é boa também para o Novo Testamento. Isso é a boa nova. Isso aqui é algo que você precisa ter esperança, porque ele não está te sugerindo qualquer armadura. É a própria armadura de Deus. Agora, olha só que interessante. Quando a gente começa a ver essa armadura, eu queria começar e destrinchar peça por peça. Aqui você tem listado 6 claros elementos da armadura de Deus. 6 claros elementos da armadura de Deus. E o primeiro que você começa a ver no versículo 14, ele fala assim: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O primeiro elemento é o cinto da verdade. É o cinto da verdade. Se você estiver anotando, hoje eu tenho aqui 6 elementos, 6 pontos. Eu queria que você anotasse aí comigo. O primeiro é o cinto da verdade. Número 1, cinto da verdade. Agora, olha só que interessante. O que é o cinto da verdade e o que é que o cinto da verdade representa? O cinto da verdade é a palavra escrita de Deus. Se você estiver anotando, anota aí. É a palavra escrita de Deus. E por que isso é importante? Porque quando você olhava para um soldado romano, você veria uma série de outras coisas. Talvez você veria o escudo dele, a couraça que reluzia. Você talvez viria o capacete com aquelas
penas vermelhas ou coloridas, que era imponente. Talvez a espada que ele tinha em suas mãos, só que talvez passasse despercebido aos seus olhos a peça mais importante. Paulo, propositalmente, escreve isso, trazendo uma ideia de prioridade. A primeira coisa que você precisa é do cinto da verdade. A primeira coisa que você precisa é a primeira coisa que o soldado romano vestia. E a primeira coisa que ele vestia era o cinto da verdade, porque enquanto ele se envolvia naquele cinto, a partir do cinto, o restante da armadura era acoplada. Sabia que a couraça ela era presa ao cinto. No cinto existia então lugar para eles porem e descansarem a sua espada. A partir do cinto também existia um lugar que conectava o escudo. O cinto era a base da armadura do soldado romano. Agora, incrível que o cinto, quando você olha, é a palavra escrita. Se você estiver anotando, anota essa palavra em grego. Você já escutou isso. A palavra escrita é o Logos, L-O-G-O-S, é o Logos. O que seria o Logos? A Bíblia, aquilo que você tem como palpável. E talvez da lista desses 6 elementos da armadura, a única armadura ou única peça que você consegue realmente apalpar seria o cinto da verdade. Você não consegue segurar na paz, você não consegue segurar na fé, você não consegue tocar no espírito, ou talvez agarrar a salvação, fisicamente falando, mas o cinto da verdade você consegue. É a Bíblia que está no teu colo, aí no teu sofá. A Bíblia é o Logos. Agora, por que isso é importante? Porque quando você tira a Bíblia do centro da tua vida, de nada vale a tua couraça, de nada vale o teu escudo, de nada vale a tua espada. A Bíblia é o elemento central que conecta todos os outros elementos da armadura, e por isso eu quero tomar um pouquinho mais de tempo para falar um pouco sobre a Bíblia, porque quando você tirava o cinto do soldado romano, a armadura toda se desmantelava. E Deus não quer que você fique com uma armadura desmantelada, ou uma armadura prejudicada ou deteriorada, ou uma armadura sabotada. Ele quer que você venha estar completamente vestindo toda a armadura de Deus, para você resistir no dia mau. Então, eu quero resistir para o dia mau. Eu tenho muitos dias maus na minha vida, eu sei. Sabe, hoje nós estamos passando não só por um dia mau, mas alguns meses que são malignos, parece. Parece que essa pandemia é uma constante luta, é uma corrida subindo uma serra todos os dias. E hoje eu quero te encorajar, entenda que a peça central é a palavra de Deus. E é bom que você venha para a igreja. Deixa eu explicar uma coisa, é bom que você está conectado com a gente aqui na internet, é bom que você participa de um link via Zoom, que legal, glória a Deus que você participa do Vox, do Rise, do Flow, que legal que você realmente participa dos diamantes, mas deixa eu te falar uma coisa, você vir para a igreja não quer dizer que você está cingido com a verdade. Cingir-se com a verdade, sim, continue vindo para a igreja, mas cingir-se com a verdade é algo um pouco mais profundo. É uma aliança com a Bíblia. É uma aliança com a palavra de Deus. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Que quando você fala, eu vou ter uma aliança com a palavra de Deus, isso pode te custar muito mais do que você imagina. Você ter uma aliança com a palavra de Deus vai muitas vezes fazer com que você se torne politicamente incorreto. Você ter uma aliança com a palavra de Deus, muitas vezes vai fazer com que em um determinado momento ou em um determinado assunto, se a cultura vai para uma direção que é oposta à palavra de Deus, você fala, eu não vou seguir essa cultura. Eu vou ser a partir então desse assunto contra a cultura. A minha aliança está com a palavra de Deus. É você viver na direção da palavra, independente das suas convicções políticas. É você viver na direção da palavra, independente das suas tradições étnicas, familiares
ou da região de onde você mora. Você está falando assim: a minha verdade absoluta e prioritária é a palavra de Deus. Faz sentido? Isso é você estar cingido com a verdade. Agora, por que é importante você entender o cinto da verdade como algo central? Porque a verdade é a base de toda a armadura, porque a arma do diabo é justamente o oposto dessa base. Lembra que nós falamos sobre diabolos na primeira mensagem? Aquele que vem penetrando o dia, penetrar bolos, lançar objetos. E quais são os objetos que ele lança? Ele lança engano, ele lança mentiras, ele lança acusações, ele lança culpa. O diabo é o pai da mentira. Por isso que a base da tua armadura tem que ser a verdade. Então, no cerne das duas forças opostas está a mentira de um lado e a verdade do outro. E por que é importante você entender que a mentira é a arma ou a tática, que nós falamos na segunda mensagem dessa série, as táticas do inimigo. O âmbito da guerra, você precisa entender a tática do inimigo. E a tática dele é sempre vir com engano. Por que ele vem com engano? Porque ele é o pai da mentira. As táticas dele não mudam. Desde o Éden, quando ele enganou a Eva, ele continua enganando a humanidade. Ele vai continuar enganando até Jesus voltar, porque é a única tática que ele tem. Afinal de contas, tem a ver com sua natureza, o pai da mentira. E uma vez que você começa a entender, então é por isso que ele sempre tem a mesma tática, e a tática dele é engano. A minha base tem que ser a verdade para fazer o contraponto à tática dele. Agora, quando a gente fala de engano, o engano se materializa através de cegueira. Se estiver anotando, anota isso. Eu tenho que ter o cinto da verdade, pois a tática do inimigo é o engano, e o engano tem forma na cegueira. É por isso que muitas vezes você conversa com pessoas que você ama, sejam elas teus familiares, sejam elas teus amigos, e você fala assim: cara, você não consegue enxergar. Não, ele não consegue. Você não consegue ver que você está acreditando numa mentira. Não. Você não consegue enxergar que esse relacionamento é tóxico, que essa mulher não vai te levar para lugar nenhum, que esse homem não vai te levar a lugar nenhum. Não. Você não está enxergando, cara, que aquilo que você está deixando de fazer para os teus filhos vai te causar um ônus lá na frente. Não. É óbvio que ele não enxerga. Sabe por quê? Porque ele está debaixo do engano. E tudo que envolve engano envolve cegueira. Faz sentido? Por isso que a importância de você ter a tua fé e a tua armadura embasada na verdade. Agora, deixa eu te falar uma coisa: o que o inimigo quer é que você venha depender dos teus sentimentos. O que o inimigo quer é que você venha depender do teu próprio entendimento. É por isso que Provérbios 3, o Senhor já nos fala através das palavras de Salomão: eu não confio, eu não escoro no meu próprio entendimento. Faz sentido? Agora, olha só que coisa interessante. A gente consegue lembrar daquele amigo, daquela amiga, daquele familiar que não enxergava que estava no engano, afinal de contas estava debaixo de cegueira. Agora, se você for parar a pensar, eu e você, lá atrás no nosso passado, antes de Jesus, lá atrás no nosso passado, sem pegarmos firmes em Jesus, como muitos aqui cresceram na igreja, vêm de lar cristão, um berço evangélico, mas não quer dizer que você sempre andou na verdade. E às vezes quando eu olho para trás, na minha vida, eu fico pensando: cara, como que eu não vi que eu estava metido numa furada? Lógico que eu não via, eu estava cego. Lógico que eu não via, eu estava cego, porque a tática do inimigo é engano. E é por isso que é importante você ter uma verdade imutável fora dos seus sentimentos, fora do teu entendimento, fora da tua percepção humana. E essa palavra é Logos. A verdade fora de tudo que envolve o teu próprio discernimento humano. Por isso que quando nós falamos sobre a Bíblia, abre comigo em 2 Crônicas, capítulo 15.
Segundo Crônicas, capítulo 15. Quando alguém está debaixo de engano, aquilo vai envolver cegueira, cegos não enxergam, faz sentido? E nós precisamos de um padrão imutável da lei da verdade. Esse padrão é a palavra de Deus, Logos. E aqui no versículo 1, segundo Crônicas 15, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse. Agora, esse aqui é o profeta vindo trazendo a palavra de Deus. O povo de Israel está numa maior confusão. Parece o mundo que nós estamos vivendo hoje. Está um caos. Estão debaixo de engano. É uma desordem. E nesse contexto, a palavra profética vem. E olha só o que ele diz. Ele fala assim no versículo 2: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá. Asa, rei de Judá. E de Benjamim, o Senhor, olha só, presta atenção. O Senhor está com vocês quando vocês estão com o Senhor, com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontre. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Versículo 3, que é o chave aqui. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Então, não apenas eles estavam sem o verdadeiro Deus, olha só o versículo 3, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e Ele deixou que o encontrassem. Versículo 3, novamente, presta atenção. Durante muito tempo, Israel, põe aí. Durante muito tempo, o Brasil, põe aí. Durante muito tempo, Portugal, Equador, Europa, seja o que for, esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdotes para ensiná-los e sem a lei. Sabe, eu quero falar aqui como pastor da Zion Church, que a nossa oração como pastores é: Pai, que nós venhamos ser fiéis até o final. Como que nós vamos ser fiéis até o final? Sendo sacerdotes que ensinam a verdade. O que você não precisa é da minha opinião. O que você não precisa são das opiniões dos especialistas. Não estou falando que não tem valor as opiniões. O que eu estou falando é o que nós mais precisamos é da verdade ensinada. Sabe, nós vivemos num mundo, na era digital, onde tem muita pessoa dando muita opinião. E se você pensasse que na quantidade de opiniões há segurança, você entendeu a Bíblia errado. Na quantidade dos conselhos há segurança, e os conselhos precisam ser enraizados na verdade escrita. E eu quero te encorajar hoje, que você entenda, que Zion, você que é membro da Zion, ore para que os sacerdotes sempre ensinem a lei, sempre ensinem a verdade escrita. O que nós não precisamos é mais a igreja se levantando com diversas opiniões. O que nós precisamos é realmente nós entendermos que não só também os que estão atrás do púlpito são os sacerdotes, mas debaixo da nova aliança, o Senhor nos faz reis e sacerdotes. Você é um sacerdote na tua casa. Você é um sacerdote no teu trabalho. Então, sabe, nós falamos semana passada sobre derrubando tudo aquilo que se levanta, toda altivez. A palavra lá é bastião, a palavra lá é muralha. Sabe, o inimigo quer manter a muralha erguida para que você venha escutar a palavra de Deus, a verdade, e que você não leve para dentro da tua casa. Que a verdade venha a ser algo que você escute simplesmente enquanto você sente num culto da igreja. Mas se você ora para que os sacerdotes da Zion preguem a verdade, eu oro para que a Zion derrube as muralhas, para que essa verdade venha invadir a tua sala de jantar, para que essa verdade venha invadir as conversas dentro do carro, para que essa verdade venha invadir as decisões que são tomadas acerca do futuro dos seus filhos, para que essa verdade venha a ser envolvida na maneira como vocês enxergam os princípios que vocês devem incutir dentro do teu lar, porque Deus quer que você venha a ser um sacerdote que está ensinando e alimentando os teus filhos com a verdade, mesmo enquanto você está fazendo os seus deveres da tua casa.
Que você venha ser um sacerdote que leva a verdade no teu trabalho. Que você venha ser um sacerdote que ensina a verdade num churrasco com os amigos, nas férias com seus familiares. Que você venha ser um sacerdote que continuamente está ensinando o Logos. Isso sim é estar envolto com o cinto da verdade. Agora ele não para aí, ele diz a couraça da justiça. Esse é o número 2, couraça da justiça. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Nós estamos entrando no nosso segundo elemento da armadura. E o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5, 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Agora, versículo 21 é chave. Aquele que não conheceu pecado, Jesus, se fez pecado por nós, sacrifício na cruz, dia D, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Uma vez que eu e você estamos em Cristo, nós estamos revestidos com a justiça de Deus. Essa couraça da justiça representa o nosso estado de justificação, uma vez que estamos em Cristo. E porque eu estou em Cristo, porque você está em Cristo, nós podemos ir para a batalha com a nossa couraça da justiça, confiante que os nossos órgãos vitais, aquilo que está por trás da justiça de Deus, são seus órgãos vitais. Sabe, eu falei que o soldado, ele carregava em média de 40 ou 35 quilos de armadura e uma mochila de mantimento de mais ou menos 35 quilos também. Então 70 quilos, o cara era forte. O bicho ele era monstrão. E quando ele está grande, se ele tem todos os músculos exercitados, ele talvez foi treinado na academia militar, ele tem muita inteligência, ele tem muita técnica para lutar com sua espada, com seu escudo. Mas deixa eu te falar uma coisa, se a couraça da justiça não está lá, é uma flechada ao coração que de nada vale a tua força, de nada vale o teu talento, de nada vale a tua teologia, de nada vale todo o teu conhecimento se você não tem os seus órgãos vitais cobertos pela justiça de Deus. Faz sentido? Ele está falando assim, olha, a nossa justiça está em Cristo Jesus. Nós fomos vestidos com essa justiça. E na Bíblia, a palavra justiça, no português nós traduzimos justiça, mas na verdade são duas palavras no hebraico, o tzedekah e o mishpat. Agora, se você quiser anotar, você anota. Mas o tzedekah é a justiça de retidão. É de você estar em alinhamento correto com Deus. O mishpat é o ressarcimento da injustiça. Foi roubado de alguém, talvez 1 grama de ouro ou 10 gramas de ouro, ressarcimento então de 10 gramas de ouro. Isso é fazer justiça do mishpat. Agora, o tzedekah é você estar alinhado a um padrão. E sabe que é coisa interessante? Que justiça é você vestido com a couraça da justiça, é você falando assim, olha, eu vou estar vivendo em retidão perante Deus, e assim eu convido o favor e as bênçãos de Deus. Porque não adianta você falar assim, Theo, eu tenho um compromisso com o cinto da verdade. Que bom, é a base, é o começo, é a prioridade. Mas a partir de lá, você não vai conseguir estar em retidão perante Deus se você tem a verdade do cinto da verdade, do Logos, e você vive do jeito que você quiser. A retidão é aquela natureza, a característica que fala, eu entendi a verdade e eu vou aplicar a verdade em todas as áreas da minha vida. Eu vou fazer com que todas as áreas da minha vida entrem em alinhamento com essa verdade. O que o mundo não precisa são de crentes que entendem Bíblia, conseguem discernir e interpretar as Escrituras,
mas aonde as escrituras não têm o seu poder, na maneira como você lida com o dinheiro, na maneira como você lida com a tua sexualidade, na maneira como você lida com as suas questões sociais, suas convicções políticas, na maneira como você lida com as suas amizades e as suas interrelações e a tua vida como dentro de uma sociedade. O que o mundo precisa não é só da verdade, o mundo precisa de crentes que estão na retidão, a coraça. E uma vez que você fala assim, isso não tem a ver com as minhas obras, isso tem a ver com as obras de Cristo, porém envolve uma decisão. Uma decisão de falar, Deus, eu quero viver em retidão. Não significa que eu vou ser perfeito, não é isso, mas é viver atrás da graça em alinhamento com a verdade de Deus. É viver o que você prega. Significa você não dar brecha. Não é você simplesmente saber a verdade, é você viver a verdade. Porque todo lugar onde você sai da ignorância no conhecimento da verdade, porém não pratica a verdade, é uma brecha, é uma couraça que não está conectada à verdade, ela está aberta, uma flecha entra naquela brecha. Ela pode vir e uma flechada nos seus órgãos vitais, de nada adianta a tua força, de nada adianta o teu talento ou a tua teologia. A gente chega então ao nosso terceiro ponto, Efésios 6, versículo 15. São os sapatos do Evangelho da Paz. Os sapatos do Evangelho da Paz. Acompanhe aí comigo, Efésios 6, versículo 15. Talvez você tenha sandálias ou calçados, mas olha só, ele diz, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Agora, os sapatos do soldado romano, né, os calçados, eles eram calçados um pouco diferente do que a gente usa hoje. Hoje a gente usa tênis, sapato de couro, isso é social. Naquela época, os soldados tinham um sapato que era, junto com ele, uma caneleira, que nem de jogador de futebol, mas uma caneleira bem alta, que ia até mais ou menos a altura do joelho. E essa caneleira, ela tinha o intuito de proteger contra espinhos, contra qualquer... tinha o intuito de proteger contra qualquer tipo de terreno que era agressivo aos pés. Os soldados romanos, eles tinham que marchar por diversos territórios, então essa caneleira, ela também era útil na hora da guerra, para quando eles sofressem golpes na perna, aquela caneleira ajudava os soldados a permanecerem de pé. Agora, assim como essa caneleira protege a canela, a paz também nos protege. Eu sei, talvez não soa como uma coisa tão incrível. Uau, calçados da paz, mas o que significa isso? Bom, a paz nos protege, assim como aquele calçado protegia o andar do soldado romano. Abre comigo em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Paulo diz, tendo sido, pois, justificados pela fé. Novamente, eu e você somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Agora, olha só o que ele diz. Uma vez que você é justificado, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, no Novo Testamento, você tinha dois sentidos de paz. Dois sentidos de paz. Você tem a paz com Deus e você tem a paz de Deus. Deixa eu repetir. Dois sentidos de paz. A paz com Deus e a paz de Deus. Todo crente que é nascido de novo tem a paz com Deus. Porém, a paz de Deus é fruto de escolha. Deixa eu repetir. Todo crente que conseguiu, através da sua fé, crer na graça de Cristo, o dom de Jesus apazigua a ira de Deus contra o pecado. Consequentemente, você tem a paz com Deus. Agora, você ter a paz de Deus é uma outra história. E o que é importante é você entender, a paz de Deus é um fruto da escolha, do teu entendimento acerca daquilo que está à tua disposição na nova aliança. Efésios 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. A paz de Deus. Ele fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha só o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo
Jesus. Vou ler mais uma vez, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que significa isso? Que quando tivermos que andar pelos espinhos da vida, quando nós tivermos que andar por lugares onde existem pedregulhos, onde existem, terrenos agressivos, e você e eu, nós sabemos, nós temos temporadas. Tem momentos onde nós passamos por temporadas que parece que os espinhos querem nos agredir. Naquele momento, é a paz de Deus que nos protege. Que tipo de paz é essa? É uma paz que excede todo entendimento. Eu não entendo, Deus, porque essas coisas estão acontecendo na minha vida. Eu não entendo, Deus. Eu sou uma pessoa fiel ao Senhor, e mesmo assim essas coisas estão acontecendo contra mim e contra a minha família. Eu não entendo, Deus, porque eu estou passando por essa tribulação. Nesses momentos que você não entende, entenda que você está passando por territórios de espinhos. Espinhos que querem te agredir. Espinhos que querem, talvez, ele entende que ele não tira a tua salvação, mas ele vai fazer tua vida aqui nessa terra ser miserável. E se você se protege com a paz que excede aquilo que você entende, você é protegido com a paz de Deus. Uma vez que você está em Cristo, você tem a paz com Deus, e uma vez que você escolhe e fala, Deus, eu quero ter essa paz, você recebe então a paz de Deus. Agora, a coisa interessante desses calçados é que não só tinha caneleira, eles também tinham na sua sola cravos. Eu fui dar uma pesquisada sobre a armadura dos romanos na época onde Paulo estava vivo, o primeiro século da igreja. E realmente, era como se fosse aqueles cravos de chuteiras daquela época que tinha o cravo de metal. Era algo agressivo, na verdade. Era tão agressivo que usava-se também o próprio calçado como uma arma. Uma solada daquele calçado do soldado romano deixava alguém bem machucado. E uma das ordens que os soldados romanos tinham é que quando eles estavam indo para a guerra, eles marchavam. E eles marchavam juntos. E era algo assim agressivo que causava medo no inimigo. E uma vez que o inimigo começava na linha de frente a receber os golpes dos soldados, ele caía por terra e o exército inteiro, eles iam subindo em cima dele, pisoteando, marchando com esses calçados com cravas e travas de metal, ao ponto que quando aquele esquadrão todo passasse, aquele homem que uma vez era soldado, agora se tornou carne moída. Era tão agressivo desse jeito. E com isso em mente, eles sabiam que muitos soldados que lutavam contra o exército romano, se ele caísse no chão, já era morte, porque atrás daquela linha de frente vinha diversos soldados romanos, que eles não parariam por nada. E a ordem era: pisoteia, pisoteia. Você tem calçados com travas para pisotear. Eu sei, soa talvez um pouco agressivo o que eu estou falando, mas é verdade. Tão é verdade isso que Paulo escreve para os romanos no capítulo 16, ou no capítulo 15 de Romanos, versículo 20. Olha só o que ele fala. Romanos 15, versículo 20. Ele diz: em breve o Deus da paz. Olha só que interessante. Entenda o que significa paz aos olhos da Bíblia. Nem sempre paz é a mesma coisa do que você escuta na sociedade, ou na cultura, ou na era de hoje. A paz da Bíblia diz que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Essa é a palavra de Deus. O que ele está falando? Você armado, a igreja armada, entendendo o cinto da verdade, a couraça da justiça, em guerra, em marcha. Quando cai um demônio, o exército continua e você não para, e você pisoteia, e você vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Essa é a palavra de Deus para você. Sim, talvez ele venha com os espinhos, só que você tem a trava para esmagá-lo debaixo dos seus pés. E o quarto elemento da nossa armadura que recebemos do Senhor é o escudo da fé. O escudo da fé. Se você estiver anotando, anota aí, escudo da fé. Agora, você vai entender isso, porque em português nos ajuda a entender. A palavra original para escudo é scutum. Scutum, de onde nós tiramos escudo.
Agora, scutum vem do latim, e o scutum, ele era feito de madeira, e o scutum romano, ele era feito de madeira, e ele era envolvido por um couro. E ele pesava em média 12 quilos, 11 a 12 quilos. Então eles carregavam o scutum com uma mão, e esse scutum muitas vezes ele era capaz de cobrir exatamente o tamanho de um soldado para ele se esconder por trás daquele scutum, esse escudo. Agora, Efésios 6,16, ele diz, além disso, e quando ele fala além disso, ele está falando em cima de todos esses armamentos que eu já falei. Ao redor disso, você vai pôr o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Agora, eu quero que você entenda disso. Quando ele fala além disso, no texto original é o grego empazim, que significa em volta, cobrindo tudo. Agora, se você tem armas por trás do escudo, por que o escudo ele só defende? Na verdade, a nossa ideia é que o escudo é um armamento de defesa, quando na verdade, naquela época, esse scutum, além dele cobrir e defender o corpo inteiro, ele também carregava aqui uma ponta, onde muitas vezes ele era também não só um armamento de defesa, mas de ofensa. Eles atacavam com o escudo, e no momento que eles atacavam com o escudo, eles agrediam o inimigo. Agora, olha só que coisa interessante. Então ele está falando assim, ó, o teu escudo é o escudo da fé. Por que é interessante que ele é o escudo da fé? Porque o escudo da fé tem que estar na frente. O escudo na fé tem que estar acima ou ao redor, na parte exterior de todo o restante do armamento. Ele deve sempre estar alto e avante. É um estado agressivo de ataque. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que quando você entende que a tua fé tem poder de agredir o inimigo, você vai começar a ganhar territórios com passos de fé. Eu sei quem eu sou, eu sei o que ele pagou por mim no dia D, eu vou continuar avançando, porque daqui a pouco está chegando o dia D, o dia V de vitória. Faz sentido? E você, com tua fé, você vai ganhando territórios, você vai aumentando territórios, aumentando tua influência, e você vai agredindo o inimigo com o teu scutum, e você entende que aquilo é fé. Agora, olha só que interessante, Efésios 5, versículo 25. Efésios 5, versículo 25. Ele diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Agora você estava pensando, Theo, o que isso tem a ver com guerra espiritual? Deixa eu te trazer aqui, versículo 26, ele traz uma exemplificação do que significa você amar como Cristo amou a igreja. Ele diz, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Como é que Jesus purifica a igreja? Ele estava assim, olha, assim como Jesus cuida da igreja, maridos cuidam de sua mulher. Como que Jesus cuida da igreja? Ele purifica a igreja. Como? Mediante o lavar, que é a palavra. Ele lava com a água é a palavra de Deus. Agora, entenda que o scutum, que nem eu te falei, o escudo, ele era feito de madeira, mas ele era envolvido com couro. Existem relatos históricos que os soldados romanos, antes de irem para a guerra, parte da sua preparação, eles encharcavam os seus escudos na água. Por que eles encharcavam os seus escudos na água? Para que o couro absorvesse a água, e sim, ele ficaria mais pesado, mas para eles valeria a pena, porque enquanto eles estão indo para a guerra, naquela época, muitas das setas que vinham dos arqueiros, elas estavam inflamadas, elas tinham combustível, eles tinham flamejantes nas suas pontas, e quando eles eram atirados, esses escutons que estavam encharcados no couro com a água, eles serviam para apagar os dardos flamejantes do inimigo. Faz sentido? Agora, se a gente começa a entender Deus, o que significa santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, significa que você não tem uma fé que é independente. Agora eu tenho fé, eu vou agredir, eu tenho uma fé e agora eu vou avançar. Entenda uma coisa, você precisa pôr na tua fé a palavra. Você precisa pegar o teu escudo e botar na água e deixar com que aquele escudo, a tua fé, venha sugar a palavra.
porque senão a tua fé se torna nada mais do que fé em homens. O Senhor quer que você venha ter um escudo efetivo. Qual é o escudo efetivo? É uma fé que está encharcada na palavra, assim como Jesus purifica a sua noiva, encharcando a sua noiva, nós, a igreja, na palavra. Então você tem agora esse escudo, agora essas setas que são flamejantes, sabe, elas estão sendo lançadas para você, lançadas na tua família. E eu fico lembrando como que Jesus, em Mateus 4, quando ele estava passando pela tentação no deserto, ele apagava as tentações. Entenda uma coisa, que essas setas são tentações, e algumas tentações vêm para você de uma maneira muito mais forte do que você imagina. São setas que estão vindo, e elas vêm com fogo. Agora você pode pensar, uma seta, uma flecha com fogo, está vindo, eu desvio, bato aqui. Entenda uma coisa, essas setas, quando elas caem e atingem alguém, você pode pensar, não é nada demais, mas de repente a pessoa inteira está incendiada. Sabe, existem muitas setas que o inimigo está lançando na tua direção. São tentações, são pensamentos, são mentiras. Afinal de contas, ele é o diabolos. Ele tenta infiltrar uma mentira, uma acusação, uma culpa, um engano, e a nossa tendência natural é pensar, mas é só uma seta. E quantas vezes são pequenas ofensas que de repente a partir de lá, parece que um pé de guerra se levantou na tua casa. Sabe, o inimigo é muito sutil e ele quer trazer setas na tua casa. E às vezes você pensa, mas eu falei torto aqui, não era nada demais. Se você não apaga aquilo de acordo com a fé encharcada na palavra, de repente você tem um incêndio na tua família. Quantas brigas de casais começam com uma coisa tão boba? Uma setinha, um incêndio. Sabe, o Senhor está querendo nos trazer a um entendimento que, sabe, o que Jesus fez em Mateus 4, o inimigo lançava setas, e ele com seu escudo de fé, encharcado na palavra, rebatia dizendo, está escrito. Também está escrito. Lançava outra, está escrito. Não é uma fé em homens, é uma fé encharcada na palavra de Deus. Número 5 é o capacete da salvação. Efésios 6,17 ele fala, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, a palavra para capacete aí no grego é a palavra perikefale. Agora você pode pensar, o que isso tem a ver e por que eu preciso entender isso? Porque perímetro, de onde nós tiramos perímetro, kefale tem a ver com a tua cabeça, o teu entendimento. Você precisa de uma proteção que ele rodeia o teu entendimento. É uma proteção que ele dá 360 graus na tua razão. Ele dá 360 graus na tua lógica. É uma proteção de 360 graus no teu discernimento e na maneira de você entender o teu papel nessa terra. Ele quer que você venha ter o teu entendimento protegido com a salvação. É uma proteção que cerca a maneira de você entender o que Cristo fez na cruz por você. Porque o inimigo quer te enganar novamente. Ele quer te cegar. Ele fala, não, só tem aqui a frente protegida, aqui atrás você não precisa. Não, só esse lado aqui, ao teu lado esquerdo você não precisa. O Senhor está falando, eu preciso de um capacete. Você precisa de um capacete que é perikafele. Ele dá a volta no teu entendimento. Porque isso é importante, porque muitas pessoas se contentam com uma parte da salvação. E sabe, é verdade, Jesus morreu na cruz para que você viesse ter vida eterna. É verdade. Mas Jesus não morreu na cruz só para você ter soteria, que é a palavra grega de salvação, mas um entendimento pleno. Um entendimento que é completo da soteria te leva ao sozo. Faz ideia? O que o inimigo sabe é, olha, você já tem o teu lugar garantido no céu, mas você vai ter 80 anos nessa terra, e aqui nessa terra eu tenho jurisdição até Jesus voltar.
então eu vou fazer você pastar aqui. Agora, o que ele não quer é que você saia da ignorância, que a tua soteria, através de escolhas e de passos de fé, te levaria ao sozo. E o sozo é o ressarcimento que a salvação traz para você no corpo, na alma e no espírito. É basicamente João 10, quando diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio te trazer vida, soteria, e vida em abundância, sozo. E ele quer que você não venha ter um capacete completo. Ele não quer que você venha ter o pericáfele. Ele quer que você venha ter só uma parte protegida. E o Senhor está te encorajando. Eu preciso que você venha completar essa proteção. Deus, o que é que eu tenho? Ele quer te manter na ignorância, para que a única coisa que você tem é salvação, e não as bênçãos da salvação. E por final ele fala nesse mesmo versículo 17, ele fala sobre a espada do Espírito, que é o nosso sexto elemento da armadura. E a espada do Espírito é a palavra. Olha só o versículo 17, ele diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Fala comigo, palavra. Fala comigo, rema. Sabe, o cinto da verdade é a palavra. Mas é a palavra escrita, é o logos. Agora, essa palavra da espada não é o logos, é a palavra rema. O que significa palavra rema? Significa uma palavra fresca, significa uma palavra vivificada, significa uma palavra empoderada. É quando você já tem o logos, mas de repente parece que ela tem um poder dunamis. Ela acende na tua página da Bíblia, ela acende, ela ressalta. É aquele momento onde você está em guerra e de repente Deus deposita aquilo que estava na tua memória de logos, Ele bota como rema na tua língua. E você fala: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, o Senhor punha a vivificação no logos que estava dentro de Jesus, para sair da boca dele como rema. E quando sai da boca dele como rema, ela sai como uma espada. E é isso que o autor de Hebreus fala em Hebreus capítulo 4. Abre lá comigo, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz: pois a palavra de Deus, o rema de Deus, é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Sabe, o que o Senhor está falando aqui é quando você está naquele lugar onde você precisa de uma palavra rema. Ela vem de uma certa maneira que ela ataca. Você pode ter falado essas mesmas palavras literalmente em outras épocas, mas quando vem a vivificação do Espírito, parece que ela tem um fio cortante. E ela vem cortando tudo. Sabe aquela conversa, onde você está tendo uma conversa e o negócio não está saindo do lugar? É aquela coisa que parece que é aquele pneu patinando no mesmo lugar, e de repente Deus põe a palavra na tua boca e você fala assim: ó, essa frase, cortou. A pessoa abre os olhos. O que é isso? Ela sente, é uma outra dimensão, abre. Essa é a palavra rema. A palavra rema é que no meio de tantas opiniões, no meio de tanto barulho, na multidão de burburinho, Deus põe a palavra rema na tua boca e você vai para o teu chefe e ele: o que você falou? E algo toca lá no fundo, na divisão da alma e do espírito, cortando entre juntas e medulas. O que significa isso? É uma palavra cirúrgica para um tempo como este. E Deus quer te trazer isso. Agora, coisa interessante também, a gente finaliza com isso no versículo 18 de Efésios 6, ele fala assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.
depois que você pôs toda essa armadura, você continua em oração. É um estado contínuo de acessando as bênçãos que Deus tem para você, que estão nos lugares celestiais. E como nós sempre dizemos, que a tua oração é uma permissão terrena para uma invasão celestial. Eu quero te encorajar hoje, enquanto nós terminamos, que você venha ser esse guerreiro completamente munido com as armas da guerra. Nós falamos, primeira palavra, a pré-temporada da guerra. Nós falamos sobre o que significa os territórios, o âmbito da guerra, as táticas que ele usa. Semana passada nós falamos sobre os inimigos da guerra. E com tudo isso em mente, você agora se veste com as armas da guerra. E essas armas da guerra, cada peça dela tem uma função específica. A minha oração é que Zion venha sair dessa série, dia D, enquanto nós terminamos agora, muito mais munidos para vivermos não só a vida abundante, ou a vida, mas a vida em abundância. O Senhor quer que você venha realmente experimentar uma vida vitoriosa enquanto você está aqui na terra. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Eu creio que o Senhor falou com você hoje. Aonde você estiver agora, feche os teus olhos. Permita com que a verdade dele venha para um lugar fundo no teu coração. Espírito Santo de Deus, nós dependemos de ti. Espírito Santo de Deus, nós queremos permanecer em oração. Nós queremos, Senhor Deus, desde já nos fortalecer para termos o poder para carregar todo esse armamento. Pai, nós entendemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós entendemos que o lugar de batalha é na nossa mente. Hoje, Senhor Deus, nós entendemos, Pai, que o diabo vem para trazer engano, vem trazer mentiras na nossa mente. Mas nós pedimos agora que tudo aquilo que se levanta contra o teu conhecimento na nossa mente, que caia por terra hoje. Nós queremos pegar a tua verdade e espalhar para todas as áreas da nossa vida. A maneira como nós entendemos sociedade, a maneira como nós entendemos família, a maneira como nós entendemos amizades, a maneira como nós entendemos até nosso papel como cidadãos nesse mundo terreno. Pai, nós queremos que a tua palavra venha permear todas as áreas. Senhor Deus, nós nos munimos hoje da armadura de Deus. Aonde você estiver aí, repita comigo: Senhor Deus, nessa manhã eu tomo sobre mim o cinto da verdade, que é a tua verdade escrita. Sobre essa palavra o restante é encaixado, e eu continuo me armando com a couraça da justiça, não a minha justiça, mas a justiça de Jesus Cristo. Eu sou revestido nessa justiça. Por isso eu posso ter confiança, porque meus órgãos vitais estão protegidos pela tua justiça. E eu continuo, Senhor, calçando os calçados do Evangelho da Paz. Pai, o Senhor me protege das temporadas de espinho, mas o Senhor também me promete, lá em Romanos 15, que muito em breve nós esmagaremos. O Senhor, que é o Deus de paz, junto com a tua igreja, vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. E Pai, nós entendemos também que a nossa mente hoje, o nosso entendimento é completamente protegido com o capacete da salvação. Nós queremos ter o entendimento do Evangelho pleno, não só vida, mas vida em abundância, não só soteria, mas o sozo. E hoje nós pedimos, Deus, que enquanto nós vestimos o escudo da fé, que a nossa fé não venha estar em nós mesmos, não venha estar em homens, mas que a nossa fé venha estar encharcada com a água que é a tua palavra, para nós apagarmos todas as setas inflamadas de tentações que o inimigo vem lançar. Nós não vamos minimizar, nós vamos dar atenção às mínimas ofensas. Nós não vamos permitir brechas nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, e o que tiver no nosso alcance,
nós cobrimos, nós nos pomos na brecha pelas nossas nações. E finalmente, Deus, o Senhor nos deu a palavra, que é o Logos, mas nós pedimos, vivifica em nós, a tal ponto que da nossa boca saia a espada do Espírito, a palavra rema, que vem cortando, mais afiada que uma espada de 2 gumes, cortando até a divisão da alma e do espírito, dividindo de maneira cirúrgica juntas e medulas. E acima de tudo, estaremos em oração. Aonde você estiver, começa a orar no Espírito aí na tua sala. Toma alguns segundos agora. Começa a orar no Espírito agora. Enquanto você ora no Espírito, você se posiciona perante Ele. Você se posiciona para ser armado por Ele. Você se posiciona para receber o poder, para carregar essa armadura. Pai, levanta a tua igreja, levanta Zion como uma igreja vitoriosa, uma igreja que causa tremor, Pai, na escuridão do inferno. Em nome de Jesus, levanta a igreja Zion como aquele que vai trazer libertação aos cativos. Em nome de Jesus, nós declaramos que Zion se moverá nessa autoridade do Senhor Jesus Cristo, coberto com sangue, tomando territórios desde o dia D. Nós entendemos, Pai, que o Senhor já nos pagou a vitória na cruz. E Pai, nós iremos expandir essa vitória pelo território das nações, até que o Senhor volte, até que Ele venha. Nós expandiremos o reino de Deus, o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Zion Church. Muito obrigado por você ter ficado com a gente e assistido esse vídeo. Eu também quero te encorajar a você clicar aí e se inscrever no nosso canal. Sendo assim, você vai receber todos os vídeos e conteúdos que nós temos, e eu creio que essas mensagens e outros vídeos vão poder te encorajar, te edificar e te acompanhar nesse crescimento espiritual que Deus quer gerar dentro de você. Deus te abençoe.